Olá, bom, com relação a esta palavra de quarta-feira, que está em Êxodo capítulo 15, versículo 20, e diz: Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela, com tamboris e com danças. Essa passagem mostra um instante em que, tendo cruzado o Mar Vermelho, Miriam, que era irmã de Moisés e de Arão, pega um tamboril, que era como uma pandeireta, mas sem guizos, sem as argolas que soam no que geralmente conhecemos como pandeiro. Às vezes colocavam sementes dentro, mas é um instrumento de percussão. Pegou um pandeiro e começou a dançar para manifestar e cantar, para manifestar a alegria pelo que significava haver cruzado o Mar Vermelho. Mas diz o apóstolo aqui nos pensamentos, que são para hoje: quando Deus nos tira de uma situação sem saída, demonstramos agradecimento e alegria. Eu vou um passo mais além. E quando não nos tira de uma situação? Porque às vezes quando perguntamos a alguém como foi uma intervenção cirúrgica, nos diz: graças a Deus, bem. Ou quando algo sai como esperávamos, dizemos: graças a Deus, bem. E se não sair como esperamos? Irmãos, eu acho que o agradecimento tem que ser independente do resultado. Os resultados não devem alterar nossa ligação com Deus. Isto é, quando agradecemos a Deus, nós agradecemos. Agradecemos por tudo, agradecemos por cada dia, agradecemos pelos alimentos, agradecemos pelo que acontece, agradecemos pelo que não acontece, porque Ele tem pensamentos que vão além dos nossos pensamentos. Eles são mais profundos, são mais altos, são mais longos. Então esse agradecimento pode ser manifestado de muitas maneiras. Diz o apóstolo, nós manifestamos o agradecimento na oração. Sabemos que começamos as orações louvando e agradecendo. Louvando o nome de Deus e agradecendo a Deus por tudo, mas não como um ritual, não como algo que faz parte de um protocolo e que temos que fazer dessa maneira. Mas sim deveria surgir de um coração que realmente andou pelos caminhos de Deus e então sabe o que significa agradecer e sabe o que esse agradecimento produz em Deus. E diz: então também agradecemos quando mostramos obediência à sua palavra. Obedecer a Deus também se manifesta como uma forma desse agradecimento ao Pai. O obedecemos não porque o tememos, mas sim porque o respeitamos e porque sabemos que Ele nos ama. E apesar de que às vezes não entendemos, como sempre diz o apóstolo maior, então confiamos em Deus, que vai levar todas as coisas a um bom fim. E diz também: ajudar ao próximo é uma forma de agradecer a Deus, pois ajudar ao próximo, amar o próximo faz parte da vontade do Pai. Mas é claro, às vezes os estados de ânimo se alteram. E quando digo estados de ânimo, falo dos estados da alma, não? Eles mudam o nosso humor e também mudavam daquelas pessoas que estiveram aqui antes de nós. Miriam também mudou de humor em determinado momento, porque acontece que Moisés, depois do cruzamento do Mar Vermelho, em determinado momento, se casa com uma mulher cuxita. Uma mulher cuxita hoje seria originária da Etiópia. Então parece que Miriam não gostou muito disso. Tinha alguns preconceitos com isso e começou a murmurar: não está certo. Entre essas murmurações eram, tal como se diz, começar a sentir descontentamento e a duvidar do fato de que Deus, como ela era profetisa, então disse: Deus também fala comigo. Eu também tenho o direito de falar em nome de Deus. Mas em Números, capítulo 12, versículo 2, diz: e disseram, eram Miriam e Arão: somente por Moisés tem falado o Senhor? Não tem falado também por nós? Mas acontece que Deus não estava longe e ouviu esses comentários de Miriam. Miriam está dizendo: Moisés pode fazer o que quiser,
o que nós manifestamos não é também palavra de Deus? Deus também não fala conosco? Nossa opinião não é tão válida quanto a de Moisés? Então Deus apareceu diante dos três, diante de Arão, Moisés, numa nuvem, diante do Arão, diante de Moisés, diante de Miriam, e explicou como são as coisas. Diz no versículo 6, ouve agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois não tivemos temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Então, às vezes, não é a primeira vez que um homem ou uma mulher, a história desse homem ou dessa mulher nas Sagradas Escrituras, nos mostra que não concordam com Deus, por um preconceito, por uma opinião. Aconteceu com João o Batista. É você ou tenho que esperar por outro? No início, nos tempos, na criação, com que Deus vos disse, sempre temos espaço para começar a duvidar. E quando duvidamos de Deus, então toda a estrutura da nossa fé, desse plano de redenção para nós, nos abala e nos derruba. Porque não é questão de ausência de direito, mas sim de temor a Deus. Esse amor a Deus, o agradecimento e a alegria que temos para com Deus. Porque nós agradecemos independentemente dos resultados, porque Ele tem seus olhos sobre cada uma das nossas almas. E há uma promessa, mas Deus sempre tem uma porta aberta. Naquele momento, quando falou com Miriam, e logo parou de falar com Miriam, com Arão e Moisés, Miriam teve lepra. 7 dias esteve assim e depois foi curada. Porque Deus é aquele que cura. As coisas voltaram aos seus lugares, os sentimentos voltaram aos seus lugares. Mas temos que dar uma olhada agora, então, sobre este tempo, sobre as nossas mudanças de humor. Porque às vezes, quando há vento favorável, quando não é preciso muito esforço para seguir adiante, então talvez seja mais fácil agradecer a Deus. Mas quando há ventos contrários, quando as coisas não saem como queríamos, então também queremos agradecer a Deus e não começar a criticar, não? Porque sempre temos a possibilidade de ter esse sentimento de que digamos, como também diz na Escritura, quase resvalaram, como disse Davi, né? Quase resvalaram meus pés pela prosperidade dos ímpios. Ele estava dizendo algo assim como, quase saio do caminho de Deus, porque os outros estão bem e eu não. Irmão, às vezes nos dominam alguns sentimentos ruins, mas nunca deixamos de sentir o temor a Deus. Mas não medo de Deus, respeito a Deus. Vamos levar o profundo sentir que o amor de Deus é a sua essência, que supera todo entendimento, e nunca deixemos de agradecer. E que esse agradecimento também possa ser revertido na oferenda, em oferendar aquilo que Deus permite que tenhamos, que lhe demos das primícias que Deus permite que separamos. Vamos lhe oferendar o melhor dos dons que Deus presenteou a cada um de nós, e também com aquilo que Ele permite que nós administremos. Irmãos, Deus não deixou passar esta colocação de Miriam, a desobediência de Miriam. Desceu e falou direto. Ele estava falando com Moisés cara a cara e fala conosco através da manifestação do Espírito Santo, cara a cara. Não temos que conhecer a vontade de Deus por outros. Jesus disse, o Espírito Santo vai trazer do meu e ele te fará conhecer. Assim que possamos nos exercitar nessa forma de vida, que nos leva a poder entender a Deus e poder amá-lo antes de entendê-lo. Com as saudações do amado apóstolo de distrito, dos apóstolos e de tantas almas daqui do além, me despeço e lhes
envio um abraço de todo o coração. Até breve.